Estamos de volta com mais um vídeo. E agora a carta aos Romanos, vamos deixar aqui registrada. É uma carta também do apóstolo Paulo, esta epístola aos Romanos. E assim ele começa: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Ou seja, a fé dos cristãos em Roma era conhecida, era famosa. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, ou seja, oro por vós, mantenho-vos em minhas orações, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de ter convosco. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha, um consolando o outro, um confortando o outro. Essa reciprocidade é muito importante numa congregação, numa associação, numa reunião, numa irmandade. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Porque não me avergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. E eu não compreendo porque aqui está mencionado judeu e não romano, pois grego e não romano, já que ele está escrevendo aos Romanos. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e justiça e injustiça, veja bem, dos homens que detêm a verdade em injustiça. Não seja injusto, porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Nós vemos a manifestação de Deus, o poder de Deus através das coisas criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, então ficam indesculpáveis, não tem desculpas para dizer que não crê em Deus e que Deus
não é poderoso, que Deus não existe, que a criação não pertence, são inexcusáveis ou indesculpáveis, não merecem desculpas. Antes, em seu discurso se desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu próprio corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, ou seja, se tornaram lésbicas, ou passaram a gostar, a amar sexualmente mais mulher do que homens, ou seja, mulher com mulher. E aí nós vemos que isto não é novidade, né? E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Entendeu? Você comete torpeza. Então vemos que isto não é novidade, não é uma coisa nova. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males. O indivíduo que inventa males, maquina mal, é o cientista do mal. Desobedientes a pai e a mãe. Veja que interessante aqui. Desobedientes a pai e a mãe. Nécios, infiéis nos contratos. Em relação a negócios, infiéis nos contratos. Sem afeição natural, irreconciliáveis. Quando alguém busca uma reconciliação, o indivíduo não aceita, seja em que âmbito for. E mais ainda, sem misericórdia. Irreconciliáveis, alguém quer fazer um acordo, às vezes quer pedir perdão por algo que fez, mas a pessoa não aceita de maneira nenhuma. Sem misericórdia. Detratores, que espalham péssimas opiniões, os quais, conhecendo a justiça de Deus, e aqui está entre parênteses, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. E esta é a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1. Valeu, tchau, tchau. Obrigado, Deus abençoe.